Essa massa tem que conferir, irmão. Massa assim. E não coloca porque fica ralo, né? Só um pouquinho, uns segundinhos tá bom, viu? Deixa eu ver. Viu, né, minha senhora, como é a alimentação por aqui? Bem pouco nutritiva, mas muitas vezes é saudável. Inclusive, existe essa diferença, minhas pacientes sabem bem disso, porque a gente fala bastante sobre essa questão de existir uma diferença entre aquilo que é nutritivo para aquilo que é saudável. Nutritivo basicamente significa que um alimento é rico em vitaminas, nutrientes, minerais, e ser saudável sempre vai depender de um contexto que é social, emocional, um contexto que faça sentido. Então, dentro do contexto de roça, essa alimentação é totalmente saudável, porque faz sentido dentro desse contexto. Isso não significa necessariamente que a gente vai ter um comer descontrolado, descompensado, disfuncional por conta disso. Eu já comentei outras vezes também que é muito comum aqui eles não se preocuparem com frutas, verduras, legumes, até porque eles vêm para passar o final de semana, então eles pensam assim, no basicão, sabe? E esse basicão deles não é o basicão que faz sentido para mim. Então, normalmente, quando eu venho para cá, eu faço questão de comprar ou de trazer as coisas que eu estou habituada a comer e que são importantes para mim. Então, sim, frutas, verduras, legumes, prestar bastante atenção na hidratação, não deixar de praticar atividade física. E é muito interessante quando eu posto as coisas que a gente faz aqui na roça, porque sempre tem um comentário assim, nossa, Dani, mas como que você consegue? Como que você consegue manter o autocontrole? Como que você consegue não comer de forma exagerada, de forma, descompensada? Porque se fosse eu não ia conseguir ter controle, né? Olha a quantidade de coisas gostosas, principalmente porque você tá na roça e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, cara, mas se a gente não começa a trabalhar a nossa relação com a comida, como é que vai ser? Porque eu tenho certeza absoluta que você talvez não vivencie a mesma vivência que eu de estar numa roça, mas eu tenho certeza absoluta que você vivencia outros contextos sociais, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas do seu trabalho. E como que fica isso, assim? Como é que você maneja esse tipo de situação, em que existem alimentos diferentes, fora do seu contexto habitual? Como é que você lida com essas refeições, com essa alimentação diferente? Porque a partir do momento que você não sabe lidar com esse contexto diferente, como é que faz? Você vai evitar ir? Você vai parar de ir? Você vai parar de ter o convívio social com as pessoas porque você não consegue desenvolver uma boa relação com a comida, porque você não tem uma boa relação com a comida? É uma coisa que não faz o menor sentido, percebe? Ou que fosse o outro caso, né? Suponhamos que todas as vezes que você está, então, num contexto social, você tem um episódio de exagero e de descontrole, porque você não sabe lidar ali com aquela disponibilidade alimentar. Ambas as opções não são opções interessantes, concorda comigo? Se a gente então está dizendo de você ter uma boa relação com a comida, isso implica que você vai conseguir estar nesse contexto, que é um contexto saudável, mas estar nesse contexto também de forma saudável, fazendo boas escolhas, fazendo escolhas que estão alinhadas com você, ainda que essas escolhas não sejam daqueles alimentos que fazem parte do seu contexto habitual, mas você vai aprender a fazer isso de uma forma mais estratégica, mais interessante, que não vá te prejudicar, por exemplo. Sempre que eu estou num contexto como aqui na roça, ou no contexto de uma alimentação muito diferente do que eu estou acostumada, eu tento manter algumas coisas, então consumo de fruta, hidratação, atividade física, não necessariamente são coisas que a gente sempre vai conseguir manter, uma vez ou outra, é claro que isso vai sair do eixo, né? E tudo bem também, porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de a gente sair ali do eixo, eventualmente, e conseguir retornar depois. Muitas vezes o grande problema é que você coloca na cabeça que tem que ser de um jeito X, e se não for desse jeito X, então já não vale fazer nenhuma estratégia, não vale fazer absolutamente nenhum comportamento de contenção de danos, porque isso não vai fazer diferença. E aí você emenda uma sequência de escolhas disfuncionais que não fazem sentido, pelo simples fato de que as coisas não saíram conforme aquilo que você planejou, ou que não estão de acordo com aquilo que você vivencia todo dia no seu dia a dia. Só que a vida, ela não vai seguir perfeitinha de acordo com o seu dia a dia, sempre, todas as vezes, em todos os contextos, em todos os momentos.
Não tem como isso funcionar. Sem contar que muitas vezes esses são momentos pequenos da sua vida, né? Em comparação com o todo, em comparação com toda a sua rotina. E a gente precisa sempre levar em consideração que existe, então, esse contexto, mas que a gente precisa avaliar frequência, intensidade, quantidade. É claro que tudo isso é importante, né? Mas vale lembrar que, normalmente, esses momentos da nossa vida são momentos pequenos, de acordo com o todo, de acordo com toda a nossa rotina. Então, se você é uma pessoa que já tem seguido o seu plano alimentar, a sua dieta, a maior parte do tempo, você tem se preocupado de fazer boas escolhas, de movimentar o seu corpício, de beber bastante água, de cuidar da sua saúde mental, para que você não use a comida como válvula de escape, se você também se preocupa em ter uma boa noite de sono, enfim, se preocupa com todas essas questões, na grande maior parte do tempo, esses momentos sociais, eles não vão ser suficientes para estragar todo o seu processo. Então eu desejo que você tenha uma boa relação com a comida ao ponto de você conseguir vivenciar momentos importantes com as pessoas que você ama, que envolva uma comida gostosa, saborosa, saudável, não necessariamente nutritiva, mas que isso não implique que você se sinta culpada depois. Ou que você fique pensando muito mais na comida, nas calorias, no quanto aquilo é gorduroso, no quanto aquilo tem de açúcar, no quanto isso e aquilo, ao invés de estar focada no que realmente importa, que é viver aquele momento. Agora, minha senhora, se você gostou desse tipo de vídeo, totalmente diferente dos vídeos que a gente já tem aqui no canal, curte, compartilhe com aquela pessoa que também tá nessa vibes de mudar a relação com a comida junto com você. Se inscreva aqui no canal, porque toda quarta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo por aqui. E já comenta aqui embaixo o que você ficou com mais vontade de experimentar desse vídeo aqui. Porque, ó, a gente fez pamonha, mingau de milho, milho cozido, pão de queijo, teve churrasco, olha... Fora o bolo de chocolate que eu fiz para o aniversário do meu pai lá de casa e a gente trouxe para cá também, porque tinha muito bolo. Mas me conta aqui embaixo que eu quero saber, minha senhora. É isso. Beijos!